Vamos lá. Então hoje nós vamos falar sobre um tema para que a gente possa entender o reflexo dele, que é a psicopatia, né? Psicopata e o sociopata na visão do Espiritismo. Por que acontece isso, como acontece isso e qual a explicação da doutrina. E eu vou tentar apresentar para vocês, junto com aquilo que tanto nós estudamos no nosso Evangelho, os motivos que acabam refletindo isso, né? As escolhas que nós fazemos e como é que funciona um pouco o mundo espiritual, um pouco daquilo que Kardec questiona e conversa com a espiritualidade, através do Livro dos Espíritos, principalmente, através de perguntas e respostas, a gente tentar entender um pouquinho disso tudo, tá? A gente vem falando já há algum tempo, e a gente sempre fala sobre a permanência, né? A continuidade da nossa vida. Nós somos espíritos que existimos antes da existência do corpo físico, pré-existimos a essa vida e continuaremos existindo quando essa vida aqui, né, essa experiência carnal terminar. Nós teremos muitas experiências. E a espiritualidade ainda explica para nós que dependendo da forma como nós vivemos, dependendo daquilo que nós fazemos, dependendo das escolhas que nós temos nessa vida, nós ou caminhamos no sentido da nossa evolução, que a nossa evolução ela está ligada à nossa condição moral, ou nós nos comprometemos, que é justamente o oposto, é a falta da nossa moralidade, né? É a falta da ética, é a falta da moralidade. Então, conforme a gente vai fazendo essas escolhas, conforme a gente vai vivendo, as experiências que a gente vai tendo, isso vai se refletir no pós-vida, na vida pós-vida, né? Quando a gente, um determinado dia, se encontra no plano espiritual. E eu vou dar uma voltinha com vocês aqui, para tentar explicar para vocês o seguinte. Muita gente já falou sobre a experiência que a gente desencarna, a gente vai para algum lugar, a gente passa um tempo nesse lugar, a gente planeja uma nova existência, a gente se reúne com os nossos familiares, a gente se reúne com o nosso espírito protetor, que vai fazer uma orientação para a gente de como é que vai ser essa nova existência, o que a gente vai poder resgatar, a gente vai dar uma olhada no nosso passado, nas outras existências que a gente teve, nas escolhas que a gente fez no nosso passado, e vamos assumir algumas coisas para poder resgatar nessa vida, tudo isso de forma planejada. Isso é o que rege uma boa parte das reencarnações que nós tanto falamos. Contudo, existe uma parte dessas reencarnações que elas não são planejadas junto com o espírito reencarnante. Ele não participa disso. Muitas vezes espíritos que estão por escolhas que fizeram, né? Vamos pensar o seguinte, vamos voltar um pouquinho no tempo. Hoje a gente olha para algumas coisas, a gente acha coisas abomináveis, coisas absurdas, né? A nossa sociedade vem evoluindo e a gente vem mudando muito os costumes. É muito simples, se a gente olhar para a nossa geração de hoje e a gente olhar para a geração dos nossos avós para trás, era muito diferente. A forma de conduzir as coisas, a forma de fazer negócio, a forma de criar filho, a relação marido e mulher, a relação na sociedade, tudo era diferente. Tudo funcionava de um outro jeito. Então a gente vem evoluindo. Só que vamos pensar o seguinte, algumas coisas que para nós hoje são absurdas, são abomináveis, se a gente olhar lá no tempo dos bárbaros, por exemplo, eram coisas comuns. Eram as pessoas, eram os bárbaros, né, que eram os mais fortes que sobreviviam. Eram aqueles que eram os mais agressivos que se sobressaíam em relação aos demais. Então, era necessário que fosse daquela forma até para ele conseguir sobreviver. E assim a gente vem desde o tempo em que a gente já habitou na caverna, onde a gente vem fazendo todo esse processo de evolução. E primeiro o nosso processo de conquista, ele foi através da nossa capacidade de luta, a nossa capacidade de brigar,
da fera interior que nós temos. A gente precisou fazer isso no nosso passado. Fomos mais irracionais, né? A gente era por instinto. A doutrina espírita explica isso para nós. No princípio, nós éramos instinto. Depois nós tivemos a inteligência, começamos a desenvolver essa inteligência. Começamos a fazer escolhas, mas ainda o instinto era muito presente. Então, muitas vezes eu fui muito agressivo. Quando eu olho para trás, se eu for olhar para 3.000 anos para trás, será que a gente tinha um comportamento como esse que a gente está tendo hoje aqui? De sentar todo mundo numa cadeira, bater um papo, né, conversar sobre a doutrina espírita. Nosso comportamento era completamente diferente. A gente era muito mais bronco, né? A gente era muito mais embrutecido. A gente tinha atitudes muito mais violentas. E dependendo dessas atitudes que nós tivemos lá no nosso passado, nós nos comprometemos. Além disso, quando nós desencarnamos, nós nos reencontramos com a nossa consciência, com aquilo que fizemos. E aí, essa consciência lá no plano espiritual, muitas vezes vai para um vale de sofrimento, vai para um vale de sombras, vai passar por um tempo longo, por um sofrimento muito grande. É muito comum um relato nas obras espíritas, nos romances espíritas, de espíritos que, por falhas que cometeram aqui na vida, acabam chegando no plano espiritual numa condição ruim, numa condição difícil. Esses espíritos muitas vezes são escravizados dentro dos centros, dentro das comunicações, dentro das várias tratativas que nós damos para esses espíritos que estão desorientados. Muitas vezes nós encontramos espíritos que estão praticando o mal não por uma vontade própria, mas porque tem alguém obrigando ele a fazer aquilo, porque senão ele é maltratado, senão ele é escravizado, ele vai apanhar, ele vai sofrer uma série de coisas no plano espiritual. Então esse espírito muitas vezes, ele está lá no plano espiritual e ele está passando por muita dificuldade e está sendo usado para essas coisas. E ele descobre uma coisa, que se ele aprender a bater, ele não apanha mais. É muito comum nas nossas orientações ou doutrinações, quando nós fazemos isso nos grupos mediúnicos, principalmente daqueles espíritos que nós comumente chamamos eles de obsessores, é muito comum que a gente encontre espíritos extremamente embrutecidos. Só que quando nós começamos o diálogo, como nós começamos a entender o que motiva toda aquela ação dele, o que motiva toda aquela intempestividade dele, nós conseguimos captar que esse espírito, em algum momento, ele foi fragilizado, ele fez escolhas difíceis, ruins, infelizes, né? Acabou chegando num lugar ruim, foi escravizado por conta disso, apanhou muito, foi muito maltratado, teve que fazer o mal que ele não queria fazer, mas por algum motivo ele aprendeu que se ele batesse, ele não apanhava, e ele começou a bater. Esse espírito se compraz do mal, esse espírito começa a desacreditar das coisas que antes ele acreditava, numa possibilidade do bem, numa possibilidade do amor, na possibilidade da luz, porque ele não vivencia mais isso, ele vivencia algo muito difícil, né? E nesse contexto espiritual, tudo isso nós estamos falando lá no plano espiritual, nesse contexto espiritual, esse espírito já não tem mais condições de ser convencido muitas vezes pela palavra. Esse espírito muitas vezes ele não consegue mais ser trazido até uma casa espírita ou ser orientado através de um ser de luz, de um trabalhador da espiritualidade que vai chegar até ele e não vai ter acesso a ele, porque ele não se permite mais isso, ele não crê mais nessas coisas. E muitas vezes, não raro, esses espíritos, eles também, quando conversando com eles se manifestam da seguinte forma: eu não mereço. Como pode não? Eu não mereço essa salvação, eu não mereço essa ajuda, eu sou mau, eu não posso estar sendo socorrido agora, tem gente melhor do que eu que merece essa ajuda. Só que quando chegou o tempo dele, chegou o tempo,
e ele sempre vai ser ajudado. Não existe limite para o amor de Deus. O amor de Deus, ele é um amor incondicional, ok? Só que a nossa condição espiritual somos nós que estabelecemos. Muitas vezes a nossa prisão espiritual somos nós que estabelecemos. Esse espírito que está muitas vezes desorientado, passando por essa turbulência toda, por todo esse problema que eu trouxe para vocês, ele não tem condições de planejar nada, ele não tem condições de olhar para mais nada. E aí existe uma coisa, dentro que a doutrina explica para nós, que se chama reencarnação compulsória. O que é isso? O espírito, ele não pode errar e continuar errando e achar que ele ficará impune pela eternidade. Ele não pode permanecer na treva, na escuridão, no sofrimento, achando que para sempre ele ficará lá. Lembra quando eu falei, eu sempre falo disso, que o nosso Deus é um Deus que, quando Kardec pergunta para ele, Kardec pergunta assim: que é Deus? E a espiritualidade responde: é a suprema inteligência. Gente, suprema inteligência, não cabe nenhum tipo de falha para a suprema inteligência. E eu sempre faço o exercício, e eu sempre trago esse exercício para vocês, de pensar no seguinte: pensa em crianças fazendo bagunça. Vocês chegam em casa, quem tem filho, quem não tem, imagina que tem, mas chega em casa, os filhos fizeram uma grande bagunça, derrubaram um monte de sujeira no chão, viraram tudo do avesso, a casa está inteira bagunçada. Se você pegar esse filho, você trancar ele no quarto e falar para ele: você vai ficar a eternidade dentro desse quarto e eu vou arrumar a bagunça que você fez. Ele vai aprender mais ou menos do que eu chegar a pegar esse filho e falar: vem aqui, fera, tá vendo toda essa bagunça que você fez? Você vai colocar tudo isso aí em ordem e só vai sair daí a hora que você terminar de arrumar a bagunça que você fez. Qual é o jeito que ele vai aprender mais? Ficando de castigo e o pai arrumando tudo, ou voltando lá e arrumando toda a bagunça que fez? Ele arrumando, possivelmente, né? Eu creio nisso. Se nós, dentro da nossa impossibilidade, dentro da nossa limitação intelectual, dentro da nossa pequenez, né, comparativamente com Deus, que é a suprema inteligência do universo, chegamos a uma conclusão tão simples, tão óbvia: por que Deus pegaria um dos seus filhos, colocaria para queimar no fogo do inferno pela eternidade, e aí ele teria que correr atrás de arrumar a bagunça que esse filho fez? Não. Ele pega esse filho e fala assim: ó, volta lá, reencarna, você vai voltar e você vai arrumar a bagunça que você fez. Você tem compromissos do seu passado, e esses compromissos do seu passado não ficarão impunes. Não tenha a preocupação da questão do perdão. Deus me conhece, me deu meu livre-arbítrio e falou para mim, falou: ó, faz do seu jeito, eu tenho paciência, eu te dou a eternidade para você fazer do jeito que você quiser fazer. Então, ele não está ofendido, ele já me conhece, ele sabe da minha capacidade, né? É como você vê uma criança que está engatinhando, ela apoia no sofá e vai ameaçar dar os primeiros passos, ela dá dois passinhos para frente, cai de bumbum no chão, e você briga com ela porque ela caiu de bumbum? Porque ela não sabe caminhar? Faz sentido? Comparativamente, Deus e nós somos essa criança que está engatinhando. Como que ele pode brigar comigo e me queimar no fogo do inferno porque eu tentei caminhar e caí de bumbum no chão? Então a gente precisa quebrar esses paradigmas, precisa quebrar essa forma de enxergar e trazer para o simples e entender o seguinte: nós precisamos voltar. Deus não tem que perdoar nada, está tudo certo. Só que é o seguinte, meu filho, não tem essa de você falar assim: ah, Senhor, me perdoa, então agora você está livre. Não, está tudo certo. Você só precisa voltar lá e arrumar toda a bagunça que você fez. E se fizer bagunça, vai voltar lá e vai arrumar toda a bagunça de novo. E se fizer bagunça, vai voltar lá e vai arrumar toda a bagunça de novo, de novo, de novo. E eis nós, aqui, presentes e sorridentes, né? Então, esse nosso processo de reencarne nada mais é do que uma disciplina divina. Entendido isso e entendido
que então nós não estamos condenados ao fogo do inferno, parênteses feito, vamos voltar para a análise de que esse espírito que está lá na treva, então, passando por todas as dificuldades, fazendo todo o mal que ele está fazendo e tudo mais, ele não pode permanecer lá na treva impunemente pelo resto da eternidade fazendo mal. Deus não permite isso. Ele precisa colher aquilo que ele plantou. E muitas vezes essa colheita é feita através de uma reencarnação compulsória. Um belo dia, ele fecha os olhos e quando ele abre, ele está dentro de um corpo, de um bebê. De uma reencarnação que foi planejada muitas vezes por amores da vida dele, espíritos abnegados que aceitam receber esse espírito para poder dar o encaminhamento que ele precisa, mas sem a participação e sem a opinião dele. Ele vai ser recebido como uma missão para esses pais e ele vai encarar uma nova existência, porque aqui no corpo físico a vibração é maior do que a vibração que ele tinha lá embaixo, do que a vibração que ele tinha na treva. Então aqui ele consegue de alguma forma se desligar um pouco disso. Agora vamos lá, vamos entrar no nosso tema. Para a gente que vem reencarnando, para as pessoas que vão reencarnando, olha, eu me incluindo nas pessoas que vão reencarnando que tiveram alguma compreensão de alguma coisa, né? Mas vamos lá, vamos partir do princípio de que todos nós temos uma compreensão das coisas, a gente vem reencarnando. Cada nova encarnação, nós guardamos todo o conhecimento e toda a evolução moral que nós atingimos naquela evolução. Então essa evolução moral, ela é acumulativa. E eu nunca perco, jamais eu vou ter uma próxima existência onde eu vou saber menos, onde eu terei menos condição moral do que eu tive nessa. Ah não, mas vai ser tirado um pouco da minha inteligência, vai ser tirado um pouco da minha condição moral, vai ser tirado um pouco da minha ética. Não tem como, porque isso é do meu ser, da minha consciência, né? E isso não tem como ser tirado, ok? Então, nesses processos de reencarnação que a gente vai voltando, a gente vai aprendendo, vai voltando, e pouco a pouco a gente vem evoluindo. Lembra que eu falei da evolução do vô para cá? Que a gente teve uma transformação pequena, gradual, e que esse processo ele vem acontecendo ao longo do tempo? Agora imaginem o seguinte, vamos pegar aquele espírito de 3.000 anos atrás, aquele bárbaro. Vamos pegar esse bárbaro que fez péssimas escolhas e que permaneceu na espiritualidade, na erraticidade, né? Permaneceu na espiritualidade por longo tempo e sobretudo desorientado durante todo esse tempo, e que um belo dia ele acorda dentro do corpo físico. E aí você vai tentar explicar para esse espírito sobre moralidade. Ele não tem essa compreensão. Você vai tentar explicar para esse espírito coisas que para nós são coisas tangíveis, para ele não é. E essa encarnação, ela é extremamente importante para ele, porque pode ser um grande salto no entendimento das coisas. Mas ele tem essa incapacidade, essa psicopatia que ele traz, essa é uma das possibilidades, né, que eu citei até aqui, essa impossibilidade dele de compreensão das coisas, do que é o mal, do que é o bem, do que é ético, do que não é ético, do que é moral, do que é amoral. Ele não tem esse entendimento das coisas. Por quê? Porque é um espírito que de alguma forma ficou atrasado no seu entendimento, que está tendo uma super oportunidade agora. E aí talvez a gente possa pensar assim, mas por que Deus pega um espírito tão atrasado e coloca no meio de pessoas que estão tão bem, já caminharam, né? Por que ele não pega esse espírito que está tão atrasado e não coloca no meio de espíritos que estão um pouco menos atrasados do que, né, os seres evoluídos? Então, nós somos esses um pouco menos atrasados. Nós não somos os evoluídos. Nós queremos ser, nós temos vontade de ser, mas o nosso comportamento, ele ainda é um comportamento muito primitivo. Nosso comportamento,
a nossa emoção, ela ainda é uma emoção muito animalizada. A gente sente raiva, a gente sente ódio, né? A gente tem sentimentos ainda muito ruins, que nos aproximam muito ainda do nosso ponto de partida, muito mais do nosso ponto de partida do que do nosso ponto de chegada. Nós estamos muito mais distantes do nosso ponto de chegada e muito mais pertinho de onde a gente começou a engatinhar há pouco tempo atrás. Esse Espírito, quando ele é recebido entre nós, ele vem para cá porque ele precisa desse contato, ele precisa desse empurrão. É certo que muitas vezes aqui ele precisa de uma orientação, ele precisa de certos cuidados. Esse Espírito não pode ser um Espírito abandonado, ele não pode ser deixado, mas é um Espírito difícil. Aquela família que recebeu aquele Espírito naquela condição, recebeu como missão para ela. E aí muitas vezes chega aqui e recebe aquele Espírito que é muito difícil, né? Um Espírito com psicopatia, muito difícil. E você abre mão, você fala assim, não aguento mais. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Vai ser o que Deus quiser. E eu abandono esse Espírito. Eu deixo ele. E todas as responsabilidades de tudo aquilo que ele fizer é minha responsabilidade também. Por quê? Porque ele não caiu na minha família, no meu colo, não nasceu no meu ventre, não nasceu no casal a troca por um acaso, a troca de nada. Tem uma missão ali, tem um objetivo para aquilo ali. É muito difícil? É. Mas o que será que eu devo ter feito para receber uma missão dessa? Qual será que é a minha condição também? Né? Será que eu estou tão distante assim? Será que eu não tenho algum tipo de débito, né? Algum tipo de laço com esse Espírito para recebê-lo como filho, como parte da minha família, para que eu tenha que cuidar dele? É mais simples, mais fácil achar que não é da minha responsabilidade, que ele é muito difícil, que ele é muito isso, que ele é muito aquilo, né? Então, essa é uma das possibilidades que tem um espírito extremamente atrasado, que não tem esses conceitos dentro dele. Além disso tudo, ele traz dentro de si, e a gente vem falando isso há algum tempo, o que ele traz? O que o Espírito traz quando ele volta? Ele traz tudo o que ele é, ele traz todas as tendências dele. Lembra que eu falei que esse Espírito era um Espírito que lá para trás, ele precisava da violência para se sobressair, ele precisava gritar, ele precisava fazer coisas? Isso tudo está dentro dele, e para ele é muito natural reagir da forma como ele fazia, porque para nós faz muito tempo, para ele a última encarnação foi ontem, ele está de volta no corpo agora. Esse ontem, passaram-se 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos que ele ficou lá, mas ele voltou agora. E aí? Ele precisa ser lapidado, ele precisa ser orientado, precisa de um cuidado com esse ser. Graças à ciência, né? Graças a Deus que possibilitou a descoberta por parte da ciência, hoje já existem uma série de medicamentos, hoje existe uma série de orientações, existem profissionais que cuidam disso, existe muito aparato para que a gente possa dar a orientação, para que a gente possa fazer o cuidado. Mas, de novo, eu não devo terceirizar. E aí eu preciso ter essa compreensão de que, então, no caso do psicopata, né, da psicopatia, trata-se de algo que ele traz do espírito. É o entendimento do espírito que vem para cá agora, né, que vem para esse momento. E aí, ele não é algo que ele desenvolveu aqui, é algo que ele trouxe de outros tempos para o hoje. Ok? Sobre o sociopata, nós temos uma outra visão, nós temos um outro entendimento. Em questão da responsabilidade do existir, é lógico que, da mesma forma, isso vale para todo mundo, mesmo para as pessoas comuns, todo mundo traz em si essas tendências. Nós temos as tendências nossas,
em relação à droga, em relação à comida, em relação à bebida, em relação ao sexo, em relação inclusive ao bom proceder, ao mau proceder, ao bom proceder, ao bem proceder, né? Tudo isso com base no quê? Na evolução moral que nós tivemos nas nossas últimas existências. Isso está impregnado em nós, ok? E eu tive muitas vezes experiências também no meu passado que ficaram marcadinhas lá, como se tivesse ficado cristalizado, como se tivesse ficado uma marcaçãozinha lá no meu perispírito, ok? Mas isso, a princípio, não é um problema. Não se trata de algo que eu permaneço há tanto tempo atrasado, não é algo que é tão latente dentro do meu espírito que sobressaia, né, as correções e a interferência desse próprio existir, desse momento, dessa vida. Então tudo isso pode ser corrigido. E aí a gente fala da importância da religião dentro dos lares, né? Porque como é que nasce, né? Como é que aparece essa condição, né, do sociopata? Ela aparece muito cedo. Ela aparece através, primeiro, de tendências que esse espírito traz. O papel da família sempre é de orientação do espírito que chega. Então, pai e mãe não tem que ser amiguinho de filho de filha, né? Pai e mãe tem que ser pai e mãe. Pai e mãe tem que educar. Eu não estou dizendo que tem formas e formas e formas de educar os seres que chegam até nós. Cada um faz do jeito que acha que tem que fazer. Mas é muito importante a gente entender que é um ser que foi colocado em nossa confiança para que a gente possa fazer a orientação dele. E nós respondemos por isso. Nós somos responsáveis pelo proceder desse espírito, né? Todas as coisas que ele fizer e decorrerem de uma má educação ou de uma boa educação que nós demos, é responsabilidade nossa ou mérito nosso. Então, essa criança, ela não é gerada, ela não é trazida dentro de uma família, de novo, por obra do acaso, ok? Só que vamos lembrar que ele traz também as suas tendências. Já não é um espírito tão atrasado, é um espírito que vem reencarnando, mas traz algumas dificuldades dentro dele. Só que esse espírito é colocado dentro de uma família, e daqui a pouco dentro dessa família ele começa a ter convívio, ele começa a ser estimulado a coisas que não são legais, a comportamentos sociais que não são legais. Ele começa a observar a chancela muitas vezes de um pai que tem um comportamento que não é legal, um comportamento social que não é legal. Há uma mãe que tem um comportamento social que não é legal. Há críticas, opiniões, sugestões, há desenhos que assiste, há filme que assiste, há conteúdos que você está trazendo para dentro da sua casa. Isso desde uma idade muito pequenininha. Desde uma idade muito pequenininha. E, gente, isso é extremamente perigoso nos dias atuais. Por quê? Porque na modernidade nós temos um negocinho que foi inventado para fazer a criança ficar quietinha. Sabe que negocinho que chama esse? Os mais velhos talvez se arriscassem a falar chupeta. Não é. Se chama celular, smartphone. As pesquisas mais recentes dizem que 40 minutos sem descanso olhando para a mesma tela de um smartphone, passando o que estiver passando ali, estimulando a criança, causa um dano no lóbulo frontal da criança equivalente a um usuário de cocaína. E a gente pega o smartphone e dá para a criança e fala assim: fica um pouquinho quietinha aí que a mamãe quer tomar um café, papai quer tomar um café, papai precisa almoçar, deixa a criança quietinha ali. Que tipo de conteúdo ela está consumindo ali? O que ela está recebendo ali dentro do YouTube? O que ela está recebendo dentro dos canais que você está deixando ela clicar e passar? E a criança, olha que bonitinho, ele pega na mão, ele já passa, ele já sobe, ele sabe escolher, ele olha e tal. E aí você vai ver hoje conteúdos, por exemplo, você acha que teu filho está assistindo um desenho, e existem conteúdos hoje na internet que você assiste e é o mesmo desenho que o desenho normal que passa na TV, só que é uma dublagem. O desenho está acontecendo e a narração por trás
né, a dublagem por trás conta outra história. E tem histórias terríveis. Existem coisas absurdas que estão aí à disposição das crianças. Entende? Essa criança está sendo estimulada de um jeito que ela não precisava ser. Essa criança, quando cair para dentro de uma pré-escola, quando ela cair para dentro de uma sala de aula, como é que vai ficar o nível de aprendizagem dela? Ela olha para a professora lá na frente, tentando fazer desenho, pintar e não sei o quê. O que ela quer? Ela quer tecnologia. Ela quer consumir daquilo que ela foi acostumada desde do bebê conforto, olhando para aquilo. Então, como é que nós estamos trabalhando isso na criança? É desde pequenininho. Nós temos até os 7 anos de idade para poder trabalhar os valores morais dessa criança. Nós temos até os 7 anos de idade para poder imputar uma série de coisas legais, coisas importantes, coisas de valores na cabeça das crianças. Por quê? Porque a partir dos 7 anos de idade, espiritualmente falando, ela começa a trazer a sua personalidade. Aos 15 anos de idade, espiritualmente falando, as personalidades ou tudo aquilo que ele é está pronto, está ali, né? Dos 15 aos 18 é nesse momento que acontece. Por isso que a gente fala dos aborrecentes, né? Dos jovens que muda a personalidade, né? Não é só engrossa a voz, não é só pelos e mudanças no corpo, não, cara, é uma mudança total de comportamento. Se você não tomou o cuidado, você não fez a orientação até os 7 anos de idade, se ele não tiver subsídios para poder confrontar aquilo que ele aprendeu no hoje com as tendências do passado que vão se fazer presentes, se não tiver confronto, o que vai prevalecer? O passado? Eu não imputei nada de novo. O passado se faz presente mais uma vez. Dependendo da forma como eu fui estimulado, o que vai acontecer? Eu vou criar sociopatias, eu vou criar doenças, né, de comportamento social nesse jovem, nesse adulto, que são muitas vezes irreversíveis, porque passa a ser não só uma forma de pensar, não é algo que se escolhe, pensar, eu penso assim, mas como que você pode achar isso, você pode achar aquilo? Não é mais uma escolha, faz parte do ser dele, entende? Não é algo que você pode convencê-lo de que é o contrário daquilo, não, aquilo está enraizado no ser, no espírito, e aí por isso, um comportamento social completamente adverso. Então, eu quis trazer esse tema para nós, para que a gente possa olhar as nossas responsabilidades no presente, que a gente possa olhar as nossas responsabilidades no ser, no fazer as coisas, no agir, como é que a gente faz as coisas. Parece ser muito mais leve a gente poder levar a vida sem prestar atenção, sem ter as responsabilidades. E quem colhe, né, os frutos disso? Que não são frutos bons, são frutos amargos. São os mesmos que escolheram terceirizar. São os mesmos que escolheram não educar. São os mesmos que escolheram não participar do processo de infância, de educação, de orientação. Tanto que a gente fala de Jesus para as crianças, de falar de Jesus para os jovens. Não é fácil muitas vezes. Eu lembro sempre que na minha juventude, né, o pai e a mãe faziam o evangelho. E meu irmão, que já é desencarnado, ele tinha uma bola de ping-pong laranja. A mãe tinha uma mesa de vidro e o pai chamava a gente para o evangelho. E a gente adorava ir para o evangelho. Era sensacional, né? Não, a gente não adorava. A gente estava fazendo alguma outra coisa, o pai falava assim, vamos, está na hora do evangelho. Ela falou assim, meu Deus, tem que ir para o evangelho, né? E a gente ia. E meu irmão, dentro do jeito dele, ele pegava aquela bolinha de ping-pong e ele ficava pum, 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 pum.
não que fazer esse barulho, mas fazer um barulho, né? Da bolinha pingando no vidro da mesa, uma bolinha de ping-pong pingando no vidro da mesa, durante todo o Evangelho. E assim foi por muito tempo. Muito tempo. A bolinha parou de pingar, meu irmão resolveu que não ia mais pingar a bolinha, né? Acho que minha mãe e meu pai têm a bolinha guardada até hoje. E passado um tempo depois, meu irmão desencarnou, e uma das mensagens que ele trouxe para nós foi da importância de ter participado daqueles evangelhos. Isso fez uma diferença profunda no processo de resgate dele, no processo de melhoramento dele, para que ele pudesse ficar bem depois do acidente que levou ele ao desencarne. Mesmo batendo bolinha. Mesmo batendo bolinha. Mesmo batendo bolinha. Por quê? Porque, gente, a explicação que a gente vai dando, a orientação que a gente vai dando, isso não passa batido. Talvez seja mais fácil, né? Talvez seja mais simples a gente virar para vocês, né? Para os jovens, para as crianças, falar assim: ah, você só fica aqui para atrapalhar meu evangelho, some daqui. É tudo que o jovem queria. Que vocês falassem: some daqui, vai para o teu quarto. Onde está o videogame, o celular, a internet, você está mandando ir para esse lugar? Né? Fica com a bolinha no vidro. É tudo que ele queria. Então, a importância, gente, da gente orientar as crianças, da gente participar desse processo, da gente falar de Jesus. E aí, muitas vezes, a gente vai falar de Jesus, e eu sempre falo isso aqui, a gente complica, né? Quando nós estamos falando do Cristo. A gente torna o Cristo algo tão intangível. A gente, quando vai fazer a leitura, seja da Bíblia, ou a gente vai fazer a leitura do próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, dependendo da tradução do Evangelho, é uma quantidade de liás biosleis que você termina de ler, a criança está olhando para a tua cara assim, tipo, que língua que esse cara falou, né? E aí deixa o seu Evangelho, que você quer mostrar a sua eloquência, que você quer mostrar a sua sabedoria, do seu conhecimento das coisas de Deus, para você fazer sozinho com você mesmo e com o seu ego. No momento que você estiver fazendo com as suas crianças, para com isso, simplifica, desmancha todo esse faz de conta e vai explicar. Não tem uma situação que o seu amiguinho faz assim, não tem uma situação que você acontece assim, você não ficou chateado essa semana porque tua amiga não quis brincar com você, você não falou, então, não pode, você não pode ficar com raiva dela, porque o Evangelho está dizendo que você tem que perdoar os inimigos. Mas mãe, ela não é minha inimiga, mas pai, ela não é minha inimiga. Então você tem que ser amiga dela, e você vai explicando isso de pouquinho. Isso vai entrando na cabeça. Gente, as crianças são esponjas. E a gente precisa fazer essa orientação, a gente precisa ter esse cuidado. Uma vez colocada a informação lá dentro, essa informação estará presente por toda a vida. No momento de adolescência, quando os amigos vierem, quando pintar a droga, quando pintar a bebida, quando pintar tudo isso, ele vai ter pelo menos um pouco de força contrária puxando na outra direção. Porque se você não imputar essa informação, você está deixando só a força do lado de lá puxando a corda. Você não está oferecendo resistência nenhuma. E na sociedade moderna, a quantidade de doenças sociais, né? A quantidade de problemas que nós encontramos por conta de convívios é tão grande, e muitas vezes por falta dessa orientação, desse entendimento. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, nós estamos dentro de um processo de escolha, né, de um dirigente da nação. Às vezes você está falando muito do seu lado e está falando mal do outro lado. E lá o outro lado também tem alguém falando bem do lado dele e falando mal do seu lado. E a gente está criando um espírito de animosidade que nunca termina. Então a gente precisa aproveitar talvez os momentos e explicar para os jovens, para as crianças, o que é uma democracia, que as pessoas têm direito de ter opiniões contrárias, que um pensa de um jeito, o outro pensa do outro, que independente de quem ganhar, eu gostaria que fosse esse, eu gostaria que fosse aquele, mas independente de quem ganhar, eu não vou desagregar. Você aproveitar um momento desse, por exemplo, a gente fazendo o Evangelho ontem, caiu a lição do ódio.
abrimos ao acaso, a lição que caiu foi qual? O ódio. E qual é o sentimento que tem prevalecido no tempo de hoje, em frente a essa polarização, se não o ódio? E aí eu tenho duas opções: ou eu vou ensinar valores morais que são inquebrantáveis, ou eu vou querer convencer o meu filho da minha opinião político-partidária. E isso muda, mas o valor moral não muda. Então eu tenho que aproveitar no meu convívio com ele, com as coisas que eu vou ter de experiência, para tentar explicar valores para ele, para tentar explicar para ele ética, para tentar explicar para ele moralidade. E aí nós vamos tratar de uma série de coisas e vamos corrigindo. Não que eles não tenham problemas sociais, não que eles não tenham problema de relacionamento, não que eles não tenham algum tipo de sociopatia. Nesse caso específico da palestra, nós estamos falando de um caso mais grave, de uma sociopatia mais aguda, onde não há possibilidade de um comportamento em sociedade, não existe possibilidade de um convívio em sociedade. E isso só acontece por quê? Por falta desse monte de coisa que eu falei até aqui. E aí esse espírito, trazendo as suas tendências, junto com tudo isso, com a falta disso tudo, ele desenvolve um tipo de comportamento que não é o comportamento que nós gostamos ou aprovamos. Tudo, gente, está dentro. A gente precisa entender que nós, de novo, somos seres em construção. Nós, muitas vezes, não nos reconhecemos em atitudes e comportamentos que nós temos. Isso é fruto do quê? Primeiro, do Ricardo de Neandertal, que continua aqui dentro, que continua se arrastando e que eu tenho que tentar trancar ele aqui dentro de uma jaula, para ele não sair. E muitas vezes que ele sai, é por falta do meu estado de consciência de alerta, do orai e vigiai, do cuidado, para que o meu comportamento seja o melhor possível. E todo mundo vai falhar, sem sombra de dúvida. O Ricardo vai falhar, sem sombra de dúvida. Mas o mais importante é que a gente aprenda com essas coisas. O mais importante é que a gente observe isso. O mais importante é que a gente se envergonhe muitas vezes de uma atitude que a gente teve. E lógico que às vezes algumas pessoas vão dizer assim: ah, mas eu não posso ter vergonha de mim, né? Primeiro eu tenho que ter o entendimento de quem eu sou para poder mudar e tudo mais. Tem que ter aceitação de quem eu sou para poder... Aceitação nenhuma. Aceitação nenhuma. Eu tenho que ter um entendimento de quem eu sou. Tenho que olhar no espelho e falar assim: opa, peraí, você não é aquela flor que se cheire, né, como você pinta para todo mundo. Eu te conheço, eu sei como é que é o teu comportamento, eu sei que você é bravo, eu sei que você é briguento, eu sei que você tem um comportamento assim, eu sei que você é vaidoso, eu sei que isso, tal. Então, eu sei quem eu sou. Comigo não tem faz de conta. Eu comigo mesmo. E aí eu preciso me olhar nos olhos e mudar esse comportamento. Não tem nada de aceitação, não. Ninguém está aqui para se aceitar. Todo mundo aqui está aqui para ser transformado. Se fosse para se aceitar, a gente ficava lá. Como que eu sou? Eu sou assim. Quer encarnar? Não, para mim está bom assim. Então fica aí. Nosso projeto de reencarnação é para que a gente volte para cá para mudar o jeito que a gente é. Ah, mas eu gosto tanto de quem eu sou. Então fica, livre-arbítrio. Deus deu, não sou eu que vou tirar. Vai ter consequência. Nós estamos num processo de transformação. E no processo de transformação, não dá para ficar paradinho olhando e esperando a vida passar. A gente precisa observar essas coisas. Como que se aplica, né? Olhando para tudo isso que a gente falou, né? Como que se aplica o Evangelho? Gente, o Evangelho é o grande farol do nosso proceder. Ele é o grande farol de como a gente deve fazer as coisas, né? É com base nessa luz que nós vamos dar os nossos passinhos nessa direção. É o que aponta para a gente como a gente deve fazer. E vai ser fácil fazer como o Evangelho está mandando fazer? Lógico que não. Vai ser difícil?
Por isso tem o mérito. Por isso a meritocracia de você fazer as escolhas difíceis, de você se confrontar muitas vezes e de mudar o seu comportamento, mudar suas crenças, mudar seus valores, né? Imputar mais valores, né? Inserir mais coisas boas. Por isso a importância tão grande que eu sempre falo, né? De adubar o meu espírito. A importância de adubar o meu espírito. Gente, vocês já pararam para perceber que a espiritualidade continua de forma incansável produzindo livros atrás de livros? Por que será? Imaginem o seguinte: se tudo que já tem escrito hoje já fosse tudo que a gente precisa saber, eles tinham parado e tinham falado assim: ó, lê tudo que nós escrevemos aí que está top. Quem conseguir ler essa parada toda, estudar e aprender tudo que nós já escrevemos através dos médiums que existem, zerou a conta. Passa lá que nós vamos dar 5 estrelinhas e vai para o céu, né? Mas eles não param. Divaldo está aí, ó, prorrogando, não vai embora, produzindo, escrevendo, lançando livro, porque tem muita orientação necessária. E eu estou buscando essa informação? A pergunta é essa. Eu quero saber disso? Eles estão mandando essa informação para quem? Você acha que a espiritualidade está escrevendo livro por causa do ego deles? Para eles chegarem lá no plano espiritual e falar assim: e aí, espírito fulano de tal, quantos livros você já lançou lá na Terra? Ah, já lancei tanto. Ah, eu já lancei tantos livros lá na Terra. Você acha que o espírito está fazendo isso por ego? O espírito está mandando isso para quem? Não é para eles, é para nós. E aí, eu estou indo atrás desse conhecimento? Eu me importo com isso? Eu estou buscando esse conhecimento e estou trazendo ele para dentro, para ele contribuir nessa construção do Ricardo que eu quero ser? Cada um tem que se fazer essa pergunta. Porque muitas vezes a gente vai achar o seguinte: não, eu vou lá na casa espírita, assisto uma palestra, daí eu tenho entendimento das coisas, eu falo assim: não, beleza, agora eu entendi, então agora eu vou. A palestra ela dura até terça-feira, 11 horas da manhã. O ânimo da palestra é como se fosse o gás da palestra, né? Ele dura até umas 10h40, ele começa a pifar já a palestra da segunda noite, da terça-feira, né? Eu preciso buscar esse conhecimento, eu preciso trazer isso. E quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a ler, a gente começa a se transformar. De pouquinho em pouquinho. Cada obra que a gente lê, a gente observa alguma coisinha que aquilo faz um sentido danado para a gente. A gente fala assim: puxa vida, olha isso aqui, olha o que ele falou aqui no livro, olha essa frase, eu grifo a frase. Aí eu coloco a frase no WhatsApp, eu mando para todo mundo, tal, não sei o que, memorizo aquela frase, ela grava no meu consciente. Daqui a pouco eu estou lendo outro livro, leio uma outra frase, aquilo gruda em mim. Daqui a pouco estou lendo um outro livro, leio outra frase, aquilo gruda em mim. E, gente, a gente vai somando esse conhecimento dentro da gente, e esse conhecimento, quando ele entra e não sai mais, ele muda a nossa forma de fazer as coisas. Esse é o único jeito de transformar a gente. A gente, por conta própria, a gente é um desastre. Um desastre. Não. Deixa comigo, Ricardo, agora eu sei. Agora você pode ficar tranquilo que agora eu, Ricardo, agora eu já sei o que eu preciso fazer. A chance de não dar certo é 101%, né? Por quê? Porque sou eu por conta do Ricardo, né? E aí eu tenho todas as minhas tendências, tenho tudo aquilo que eu já sou, e eu ainda não tenho o que eu quero ser, que é isso aqui, que é o que eu quero ser. Eu só tenho o que eu sou, que me trouxe até aqui. E eu preciso buscar essa informação e trazer para dentro de mim,
para mim lançar mais para frente. Do contrário, eu fico estagnado. A minha percepção das coisas é muito difícil. Então, por isso a importância de buscar, de ler, né? Por isso a espiritualidade continua produzindo tanto, trazendo tanta informação para a gente, para que a gente possa se reformar, né? Esse é o grande objetivo nosso da existência, de estar aqui, é se reformar, é sair daqui muito diferente do que a gente chegou aqui, quando a gente saiu da barriga da mamãe. Esse é o nosso objetivo. A gente tem que sair daqui diferente, para melhor, se possível, né? A gente tem que sair daqui diferente. A gente não veio aqui para se conhecer. A gente veio aqui para deixar o Ricardo, o velho Ricardo, né, o homem das cavernas, no passado. Eu preciso terminar essa existência melhor do que eu comecei ela. Isso só é possível através de dedicação, seja dentro da doutrina espírita, seja dentro da igreja católica, da igreja evangélica, do templo que for, da religião que for. Se eu sou coadjuvante nisso, não vai rolar. Eu tenho que ser atuante, eu tenho que participar de forma efetiva. Para a gente ter um entendimento de um componente adicional que é muito importante a gente avaliar, a questão da mediunidade nesse processo todo, a questão da mediunidade, que muitas vezes no passado muitos e muitos médiuns foram levados, né, até sanatórios, até manicômios, com entendimento, né, de que isso era uma doença, de que era um problema e que precisava ser tratado dessa forma. A gente beira nesse momento uma situação onde nós estamos transitando para um mundo de regeneração. E nessa transição para um mundo de regeneração, a espiritualidade vem contando para nós, e isso você acha tanto no livro dos Espíritos, você acha no livro do Evangelho, na questão da evolução, né, dos seres, que nesse processo todo, cada vez mais nós teremos mais interação com o mundo espiritual. Então, no mundo regenerado, no mundo de regeneração, o normal vai ser médium, né? Não que o médium não seja normal hoje, tá? Mas vai ser muito natural. A gente trata isso como uma coisa sobrenatural, né? Mas não é sobrenatural, é natural. Tanto é natural por uma questão fisiológica, porque todo médium tem uma glândula mais desenvolvida, que é a glândula pineal, mas também por uma questão espiritual, que hoje nós temos entendimento. Antes, o espiritual era fora do nosso conhecimento, era fora da natureza, né? Fora da naturalidade das coisas. Então, a gente trabalhava isso como sobrenatural, algo, nossa, né? O sobrenatural. Então, isso passou a ser o comum. No mundo onde nós teremos muito mais médiums, onde a maior parte das pessoas será médium, o que fazer? A não ser desenvolver cada vez mais, falar cada vez mais sobre a mediunidade, falar cada vez mais sobre a espiritualidade, tornar isso possível, e lembrando que não há médiums apenas na casa espírita, o médium ele está presente em todos os lugares. Nunca se ouviu tanto nas igrejas evangélicas, por exemplo, se falar de pessoas que fazem pregação com a inspiração do Espírito Santo. Nunca se ouviu falar tanto da mesma coisa em relação à igreja católica, em relação a todas as outras crenças. Então, nós teremos muito mais médiuns. Se a gente não tiver prudência nisso, se a gente não tiver cuidado com isso, talvez a gente vai tratar essa quantidade de médiuns que tem aí para vir como algum problema de comportamento, de patologia, como a gente já tratou no passado. Boa parte das crianças hiperativas, hoje está muito na moda, né? Não estou dizendo que a gente tem que ser relapso em relação a esse tema, que não deve levar para fazer uma avaliação ou qualquer coisa nesse sentido, mas
Não dá para generalizar. As crianças que estão vindo são crianças mais avançadas, são espíritos mais evoluídos, são espíritos que vão questionar mais, são espíritos que vão conversar mais, são espíritos mais inquietos, são espíritos que têm um entendimento maior das coisas. E aí a nossa forma antiga de fazer a coisa porque sim, porque não, já não basta mais. Esses espíritos terão mediunidade, eles precisam ser orientados, eles precisam receber Jesus, eles precisam aprender sobre mediunidade, eles precisam aprender sobre espiritualidade, eles precisam aprender sobre o Evangelho, para que isso possa nortear o caminho deles, possa nortear as decisões dele, independente da crença religiosa que ele vai ter. Nós estamos beirando a essa condição humana, a essa condição espiritual, de ter a maior parte da população com a mediunidade interagindo com o mundo espiritual. Então, é de extrema responsabilidade que as casas espíritas cada vez mais absorvam isso. Por isso nós temos dentro da casa trabalhos públicos, por isso que nós temos dentro da casa, por exemplo, a terça-feira de desenvolvimento mediúnico, e recebemos, talvez uma das poucas casas da nossa região, que recebem médiuns que precisam entender sobre mediunidade. A pessoa está cheia de manifestação, a pessoa está cheia de percepções, está incomodada, está com vozes na cabeça, está com vultos e um monte de coisa. E aí eu vou falar para essa pessoa que é o quê? As casas espíritas precisam absorver, precisam ensinar, precisam orientar, precisam dar direcionamento. Pode ser que a pessoa não fique aqui. Nem todo mundo que vai passar pela casa AME, vai ficar aqui na casa AME. Nem todo mundo que vai receber orientação espírita vai ficar dentro do espiritismo. Mas é extremamente importante que a gente seja responsável, enquanto desbravadores, né? Como pessoas que estão ainda no princípio da doutrina espírita, porque nossa doutrina é muito jovem, mas que a gente tenha condições de fazer essa orientação para as pessoas. Que a gente possa ter esse cuidado para que isso não se transforme numa patologia, para que isso não se transforme num momento futuro, num grande problema social. O que faremos com uma população majoritariamente médium? Nós estamos preparados para isso? Nós estamos nos preparando para isso? Você está preparado para ter filhos e netos médiums? Você tem se preparado para isso? Eles serão médiums. Os seus netos serão médiums. Como é que você está lidando com isso? Está se preparando para isso? Você vai precisar saber orientar ele, cuidar dele, nos momentos que ele tiver todas as percepções, toda a vivência da mediunidade, né? Então, esse é o grande objetivo da gente estar aqui, que a gente possa sempre estar estudando, estar aprendendo, estar desenvolvendo, para que a gente possa levar adiante, compartilhar esse conhecimento, faz todo mundo crescer, ajuda todo mundo, sem a necessidade de querer convencer ou converter, né? Vamos compartilhar o conhecimento para que as pessoas saibam, né? E isso por si só já é um bem danado, isso por si só já é uma caridade, né? E a orientação do Cristo foi essa, que a gente coloque essa luz no lugar mais alto, para que ela possa iluminar o maior volume de cabeças possíveis. Amém?